Você já passou pela experiência de estar falando em público, de repente você olha para o lado, tem uma pessoa caindo no sono enquanto você fala? Ou olhou para o outro lado, tem uma pessoa bocejando, quase dormindo, outras pessoas na sua audiência estão assim olhando para você com uma cara de total desinteresse? Se você já passou por essa experiência e quer aprender a falar em público, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar a sua fala em público. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean Francesco. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve para você receber todos os nossos conteúdos e já deixa o seu gostei nesse vídeo para que esse vídeo seja distribuído para mais e mais pessoas. O vídeo de hoje é sobre comunicação, dicas para falar em público. Eu não sou um grande orador, mas eu tenho falado em público já por muitos e muitos anos e eu quero ajudar vocês aqui com algumas coisas, algumas dicas que têm me ajudado muito a diminuir as pessoas que dormem enquanto eu falo, de diminuir as pessoas que ficam bocejando enquanto eu falo e diminuir aquelas pessoas com aquela cara de desinteresse enquanto você fala. Quais são essas coisas? Eu separei aqui 5 princípios que podem ajudar você, 5 dicas que podem ajudar você a melhorar o seu desempenho quando você está falando em público. O primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui, se vocês querem aprender a falar em público de forma que as pessoas queiram te ouvir, é o seguinte: você tem que ser claro, direto ao ponto, ter começo, meio e fim e não ficar enrolando as pessoas enquanto você fala. Isso é uma coisa muito importante, clareza. Clareza tem a ver com você trabalhar ideias de forma curta, objetiva, que qualquer pessoa possa entender e não se fazer de difícil. Porque quando você tenta falar uma coisa muito difícil, as pessoas elas começam a ter algum tipo de resistência com aquilo que você está falando. Então o primeiro conselho é, vá direto ao ponto, trabalhe uma ideia que até uma criança consiga compreender aquilo que você está falando e seja claro, curto e grosso, vá direto ao ponto. A maior parte das pessoas se interessam mais quando a gente fala de forma clara do que de forma confusa. Se possível, trabalhe um esboço, um início, meio e fim daquilo que você tem para comunicar para sua audiência, que isso vai fazer com que eles fiquem interessados em saber o final da história. Então esse é o primeiro princípio, clareza. O segundo princípio que pode te ajudar muito na hora de você falar em público é a autenticidade. O que é isso? É você ser você mesmo e não tentar imitar os outros, ou tentar encarnar uma persona, um personagem, com uma máscara, que todo mundo sabe que não é você, sabe que você está falsificando a sua voz, que você mudou o tom e que você está usando termos que não são seus, que você pegou emprestado ou plagiou de alguma outra pessoa. É muito importante, diga-se de passagem, que quando a gente está aprendendo a falar em público, a gente se espelhe em algumas pessoas que a gente considera que sejam bons oradores. Por outro lado, a gente não pode imitá-los de forma assim, na cara, né? A gente precisa aprender a aprender com os outros e sempre colocar a nossa própria cara, a nossa própria identidade, com os nossos traços. Então, quando você está aprendendo a falar em público, seja autêntico, não mude o seu tom de voz, fale do jeito que você é, use os seus jargões e seja o mais natural possível, sem criar um personagem que as pessoas percebem isso e elas já desconectam a atenção daquilo que você está falando. Essa é uma segunda coisa, é a autenticidade. O terceiro princípio que pode te ajudar muito na hora de falar em público é o domínio do assunto. Quando você está numa audiência, você percebe que a pessoa que está falando não faz a menor ideia do que ela está falando, ou seja, não sabe qual é o assunto, não sabe quais são os temas que envolvem aquele assunto, elas têm a tendência de se desconectarem daquilo que você está falando. Elas simplesmente estão ali em corpo, mas o espírito já voou para qualquer outro lugar, já puxou o celular do bolso, já está vendo outra coisa. Então, quando você tem domínio do assunto, a experiência é outra. A pessoa senta no banco, está olhando você falando, fala, aquela pessoa sabe o que está falando. Ela pode discordar de você, ela pode não ter interesse naquele assunto de forma específica, mas só de perceber que você sabe o que está falando, já é uma coisa que cativa a atenção das pessoas. Eu lembro que tem uma história de um ateu, né, foi ouvir um pregador pregar o evangelho, que era o David Hume, ouvindo o George Whitefield, que era um pregador do século XVIII. E alguém perguntou, David Hume, onde que você está indo? Eu estou
indo ouvir o George Whitefield, mas o cara falou, mas você não crê nada que ele fala, por que você vai lá ouvir o George Whitefield? Eu não creio em nada que ele fala, mas eu tenho certeza que ele acredita no que ele fala, né? Tem domínio do assunto, tem paixão por aquilo que você está falando. Isso é uma coisa que atrai as pessoas mesmo que elas não concordem com aquilo que você tem a dizer. Então esse é o terceiro princípio. O quarto princípio que pode te ajudar muito a falar melhor em público é falar como se você estivesse respondendo perguntas ou resolvendo problemas. Isso é muito importante. Os grandes comunicadores da nossa geração e de todas as gerações que já passaram pela Terra, eles sempre foram resolvedores de problemas. E a comunicação é a maneira como que eles utilizam o seu tempo para falar de alguma coisa que é uma dor de alguém, é um problema de alguém, uma necessidade de alguém, ou de fato a dúvida de alguém. Quando você está então comunicando qualquer coisa, tenha em mente, a minha prédica, a minha oratória, as minhas palavras têm que ser de alguma maneira uma resposta para uma dúvida que as pessoas têm. Então, por exemplo, esse vídeo nada mais é do que uma resposta para uma pergunta. Pessoas têm dúvidas, como que eu posso falar melhor em público? Então aqui eu venho com uma resposta tentando resolver o seu problema. Da mesma forma, quando você vai falar qualquer outra coisa, você vai pregar numa igreja, você vai ensinar em qualquer outro lugar, você precisa ter isso muito, muito claro na sua mente. Qual é a pergunta que eu estou respondendo na minha aula? Qual é a pergunta que eu estou respondendo no meu sermão? Porque isso vai ajudar as pessoas que estão te ouvindo a conectarem com você, porque elas têm problemas, elas têm dúvidas, e se você diz qual é a pergunta e oferece pelo menos a promessa de uma resposta, isso vai fazer com que elas queiram te ouvir muito mais se você não tivesse essa prédica como resposta de uma pergunta. O quinto princípio que pode te ajudar a falar melhor em público é o de contar histórias ou de usar linguagem visual o máximo que você puder. Isso porque quando você usa imagens ou você conta histórias, aquelas ideias abstratas que você está contando, elas se tornam agora imagens concretas que as pessoas podem pegar, as pessoas podem ver. Em outras palavras, elas estão vendo aquilo que você está falando. Isso aproxima demais a sua audiência a você. Já notou que tem às vezes algumas pessoas que estão pregando na igreja e de repente elas vão contar uma ilustração, uma história, aquele cara que estava desinteressado, aquela pessoa que está dormindo, de repente ele acorda, porque as pessoas gostam de ouvir histórias. Isso não significa que você tem que trocar o seu sermão e ficar contando só histórias, mas significa que você tem que tornar a sua linguagem o mais visual possível. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma coisa é eu dizer que eu saí com a minha esposa hoje à tarde para almoçar e o almoço estava muito gostoso. Outra coisa é eu dizer que eu chamei a minha esposa para almoçar hoje à tarde e levei ela numa churrascaria. Quando nós chegamos na churrascaria, nós pegamos um buffet maravilhoso com purê de batata muito cremoso, aquele arroz soltinho, com aquele tempero maravilhoso. E quando chegou aquela picanha, pensa naquela picanha bem carnuda, com aquela gordurinha do lado, você cortava com a faca assim, saía aquele sangue, você colocava na boca, fazia uma festa, aquele suco da carne maravilhoso. Percebeu? É como se eu tivesse levado você para a churrascaria junto comigo. Porque quando você usa linguagem visual, quando você narra história, você cativa muito mais os seus ouvintes. Esse é o desafio de todo mundo que vai falar em público, tornar a linguagem cada vez mais visual e menos abstrata. E é isso aí, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas que eu compartilhei, que podem te ajudar a falar melhor em público. Se você tem outras dicas, outras sugestões de como falar em público que eu não mencionei aqui, deixa aqui nos comentários, que vai ser de grande valia para mim, para eu revisar esse conteúdo. Se você gostou, deixa nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo, sugestões, e não deixa, por favor, de deixar o seu gostei nesse vídeo, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui no YouTube. Tá bom? Te vejo num próximo vídeo, e se você tiver qualquer sugestão de vídeo, pode mandar aqui para mim, tá bom? Um abraço, tchau!